Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa, sou professora de História e historiadora. Também sou a fundadora do Fronteiras do Saber, que é essa plataforma, esse espaço para divulgação e promoção de uma educação crítica, né, de qualidade, baseada nos pensamentos, né, nos conceitos feministas marxistas, mas em geral, né, no pensamento feminista. Acho que todos estão aqui, né, para participar desse momento importante que é a leitura do Caliban e a Bruxa. Esse, esse livro tão emblemático, né, tão importante para a gente poder estar lendo e falando dele nesse momento histórico que estamos vivendo, né, que é uma pandemia é, em pleno século XXI, não é mesmo? Quando eu criei o Fronteiras do Saber e comecei a organizar esse espaço, foi justamente porque a pandemia, né, esse momento trágico que a gente vive, ele nos condiciona também a encontrar, né, ou tentar encontrar outras estratégias, né, para a gente poder sobreviver, seja financeiramente, seja emocionalmente, né. Então, acredito que esse é um espaço para a gente continuar promovendo educação, para a gente continuar tentando pensar o mundo de uma maneira mais saudável e principalmente para a gente encontrar soluções práticas de como resolver essa loucura que está sendo a pandemia, né? E que com certeza vem das consequências dramáticas desse sistema capitalista que a gente vive, né? Então a Silvia, aqui nesse livro, ela vai estar contando essa história do capitalismo sob a perspectiva feminista. E o que é interessante aqui é que a gente vai poder entender, e é claro que não é uma resposta assim clara, óbvia, né, assim de graça ou à primeira vista, sobre as soluções para essa crise política que estamos vivendo, essa crise econômica, né, essa crise de saúde que é a pandemia. Parece absurdo quando eu falo vamos encontrar saídas para a pandemia a partir dessa leitura, mas é porque, na verdade, não tem nada de absurdo nisso, né? Acho que é a partir do estudo, do conhecimento, né, do pensamento crítico que a gente vai encontrar soluções para as nossas vidas e para a vida em comunidade. E aqui, né, quando a gente vai analisar e entender esse sistema que a gente vive a partir da exploração dos nossos corpos enquanto mulheres, acho que fica um pouco mais fácil da gente poder dialogar e encontrar estratégias para melhorar, né? Afinal de contas, durante a pandemia, eu acho que ficou muito claro de como nós mulheres trabalhamos, né? Como que o nosso trabalho diário, seja os trabalhos formais, né? Que a gente recebe os nossos salários, né? A gente recebe a nossa remuneração, mas o trabalho na casa, né? O trabalho no lar, o asseio do lar. Isso tem ficado cada vez mais gritante. Como que em casa, né, durante as quarentenas, como que nós mulheres passamos a trabalhar mais. Passamos não, né? Nunca deixamos. Eu acho que essa é um dos gatilhos pra gente poder estar pensando Caliban e a Bruxa nessa pandemia. Porque o trabalho da casa, do lar, nunca para, né? Ele é o que move essa engrenagem desse sistema. E durante a pandemia, quando a gente está mais em casa, é isso que é louco, né? A gente ouve sempre um discurso de economia não pode parar, a gente não pode parar, senão vamos perder dinheiro. Mas a gente que está em casa, né? A gente que está trabalhando, essa economia nunca parou, né? Isso aqui está continuando, essa roda de limpar, fazer, está continuando. Então, eu acredito que pensar o sistema capitalista a partir da lógica feminista, que é o que a Silvia está propondo aqui, é, é fundamental para a gente poder, mais uma vez, encontrar estratégias para esse momento que estamos vivendo. Né? Vamos juntos? Juntos, juntas, todo mundo que está aqui. Vamos falar um pouquinho, né,
do livro da Silvia. Que é essa edição que eu estou segurando aqui é uma edição de 2017, né? Esse livro ele foi lançado em 2004. Ele é o resultado de um trabalho de 30 anos, né, da Silvia Federici. A Silvia ela é uma historiadora, né, professora de história também. Ela pesquisa as questões feministas e as questões das mulheres há muitos anos. E essa pesquisa de 30 anos, né, resultou no Caliban e a Bruxa. Essa edição de 2017, né, ela foi traduzida pelo coletivo, ela foi publicada pela editora Elefante e traduzida pelo coletivo Secorax, ou Psychorax, né? E é muito interessante, né, a conexão do coletivo de mulheres que traduz esse livro com o nome, né? Vocês já pararam para pesquisar por que se chama Caliban e a Bruxa? Sycorax é o nome da bruxa, da peça do Shakespeare que a Silvia se baseia para dar esse nome, né? Caliban é um personagem da peça Tempestade, que é essa peça do Shakespeare que ela se inspira, né? Que ela pega esses personagens para dar nome ao livro. E o coletivo Secorax se inspira nessa história que a Silvia está contando, né? Que ela está contando e reapropriando, né? Reestruturando esses personagens da peça de Shakespeare para esse contexto da exploração capitalista, né? O Caliban aqui ela vai trazer como o explorado, né? O rebelde, né? O explorado pelo poder do capital, mas rebelde, né? Sem querer se deixar dominar. E a bruxa que na peça do Shakespeare, né? A Sycorax, ela tá sempre em segundo plano, né? Ela tá sempre escondida, relegada, ela também é só uma memória, né? O tempo inteiro que ela é mencionada na peça, ela é sempre uma memória. Ela não tá ali. E aí quando ela decide escrever o livro e dá esse título, ela pensa, não, a bruxa aqui vai estar no centro dessa história. E é por isso que Caliban e a Bruxa de Silvia Federici se chama Caliban e a Bruxa, né? Traduzido pelo coletivo Sycorax, que é um coletivo de mulheres que se envolveram com Caliban e a Bruxa, né, entraram em contato com a Silvia Federici para poder ter o original, né, em inglês e poder traduzir para o português. É um objetivo do coletivo Secorax, a partir do fundamento, né, delas serem feministas, marxistas, de poder promover a educação de uma forma democrática e gratuita. Então é por isso que elas disponibilizam um livro online, gratuito. O que é importante a gente falar de Silvia Federici nesse momento histórico que vivemos? Silvia Federici é uma mulher branca, europeia, né, italiana, mora nos Estados Unidos e ela está contando essa história dessa perspectiva, né, da fundação do capitalismo, né? E aí a gente está falando de uma acumulação primitiva do trabalho. Então ela está falando dessa lógica a partir desse olhar, né? A partir dessa perspectiva dela. Afinal de contas, quando a gente fala do início do capitalismo, a gente está falando de uma Europa ocidental, né? A gente está falando desse mundo branco, né? Ela vai, ao longo da história, né, que ela vai trazer aqui no Caliban, ela vai mostrar como que a exploração das Américas, né, de colônias na América e do continente africano vai ser fundamental para a sustentação desse sistema. Então ela vai trazer essa exploração das mulheres negras e mulheres latinas, né? Então é importante a gente lembrar que a história do capitalismo, né, ela é iniciada, né, a mudança desse sistema, ela acontece nessa Europa ocidental, né? Então, por isso que ela está contando essa história também. Para fazer um paralelo, né, em relação ao feminismo negro, por exemplo, que conta essa história também muito bem a partir de uma perspectiva norte-americana, é a Angela Davis, né? Ela vai contar a história da exploração do corpo das mulheres negras, né, a partir do desenvolvimento desse capitalismo, né? Como que a exploração, né, as mulheres escravas negras, como que a exploração do corpo delas vai ser necessário, né, para o desenvolvimento das colônias norte-americanas, por exemplo. Então, é um paralelo interessante em relação a Silvia Federici. Quando a gente abre
a edição aqui brasileira do Caliban, a gente vê que tem 2 prefácios, né? Vocês repararam? Óbvio, né? Um prefácio à edição brasileira e um outro à edição norte-americana, estadunidense, né? Que diz aqui, né? Edição estadunidense. O que eu queria chamar a atenção desses prefácios é que acho que na edição brasileira ela fala um pouco mais sobre essa questão da reivindicação pelo salário das mulheres, né? Pela remuneração pelo trabalho doméstico. Ela vai contar um pouco mais como que essa briga das feministas norte-americanas nos anos 70 vai estar muito enfática. Desde 1972, ela se engaja nesse movimento feminista nos Estados Unidos e na luta por essa remuneração, né? E aí ela vai contar um pouquinho nesse prefácio como que esse engajamento aconteceu e por que é necessário remunerar as mulheres pelo seu trabalho doméstico, né? Ela vai contar que no asseio do lar, né? É nessa construção do lar e no cuidado que as mulheres trabalham mais e sustentam o sistema capitalista, né? Afinal de contas, somos nós que cuidamos da casa, das pessoas, né? Então, todo esse cuidado com esse espaço doméstico destinado às mulheres é todo ele desenvolvido em trabalho reprodutivo, né? Em trabalho que, na verdade, não é remunerado, mas que sustenta esse sistema capitalista que a gente vive. Já no prefácio à edição estadunidense, que começa lá na página 16, ela vai também contar um pouco das motivações dela para começar a escrever esse livro. Vai contar a experiência dela na Nigéria, né? Quando ela foi professora universitária na Nigéria, meados dos anos 80. E essa experiência na Nigéria que dá esse impulso para ela seguir nessa pesquisa sobre o surgimento do capitalismo. Por quê? Porque na Nigéria, nesse momento, né, ela vai contar aqui, está passando por uma grande transformação política, econômica e social. Né? O continente africano ele tem um processo de descolonização tardia, né? Isso aí a gente tem que lembrar lá das aulas de história, de geografia do colégio. Essa descolonização tardia, ela acontece lá dos anos 50, em alguns países vai até os anos 70, né? Principalmente nas colônias de Portugal. No caso da Nigéria, não é colônia de Portugal, né? Era colônia inglesa. Ela vai contar que está acontecendo um processo de reorganização política para tentar reerguer economicamente a Nigéria. E ela vai contar como que essa mão econômica, né, do Fundo Monetário Internacional, né, como esse olhar pelas riquezas que tem ali na Nigéria, mas que estão perdidas pelas comunidades locais, como que isso vai impactar a sociedade nigeriana e como que vai destruir, na verdade, as formas que essa sociedade se auto-organizava, né? Então vem literalmente uma nova intervenção dessa globalização, uma nova intervenção desse capital nessa sociedade nigeriana para tentar fazer com que essa sociedade se desenvolva de uma forma melhor, né? Digamos assim. Só que ela vai ver, porque ela está trabalhando lá, então ela vai ficar 3 anos na Nigéria, e ela vai ver como que, na verdade, esses investimentos destroem esses laços da comunidade, né? Como destrói, na verdade, a lógica que essa sociedade nigeriana se organizava, né? Em comunidade, em formas mais solidárias. E aí é esse impacto que vai, dela estar vivendo, né, e vendo o sofrimento das mulheres negras na Nigéria, que vai fazer ela retomar para esses estudos, né? Quando ela retorna para os Estados Unidos depois de 3 anos, ela resgata esses manuscritos para continuar essa pesquisa. A gente pode resumir, né, uma pergunta central, uma questão central que a Silvia quer resolver aqui no Caliban e a Bruxa. E essa questão central é: qual o papel das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo? E aí? Bom, ela quer responder essa questão central e, para isso, ela vai usar 3 conceitos, né? 3 teóricos principais. Ela vai usar o conceito do marxismo, do Foucaultianismo, do Foucault, e as ideias e conceitos feministas. Nessa introdução, explicando por que ela se baseia, ou por que ela vai criticar, né, as questões de Marx. Ela fala aqui da motivação dela pessoal de querer contar uma história do capitalismo sob a perspectiva feminista, né, uma coisa
que já vinha dela enquanto historiadora, obviamente. E a segunda grande motivação, né, que ela vai contar aqui na página 24 e início da 25, é as mudanças que essa nova fase da globalização, né, que essa nova fase do capital, esse tal capitalismo, né, neoliberalismo, como que essas novas fases, né, e as novas explorações que vêm disso vieram ressoando aos olhos dela, né? Então ela vai contar aqui desde das diásporas, né, e os processos migratórios e as explorações e xenofobismos que esses migrantes, né, que passam a ser trabalhadores vão sofrer nos lugares para onde eles estão migrando, né? Os conflitos, né, em relação à terra, e aí é o exemplo que ela passa na Nigéria, né, como que as terras passam a ser apropriadas de novo pelo Estado ou pelo grande capital, né, cercando esses campos, essas terras, privatizando essas terras, né, tirando ela do bem comum, como que isso relembra ela também lá os grandes cercamentos que aconteceram no final do século XV, início do XVI, né, durante esse processo de transição. E por fim, a questão da exploração das mulheres, da violência contra a mulher, né, como que isso vem sendo cada vez mais intensificado. Né? E é por isso que ela volta a essa questão das mulheres. Em relação ao corpo da mulher, né, essa nova exploração do corpo da mulher a partir dessas recentes violências, né, que ela passou a ver, que vem necessariamente dessas ondas capitalistas, né, dessa nova onda de globalização. Ela vê essa associação direta com o capitalismo e é isso que ela vai querer, vai motivar também ela para começar essa pesquisa. Então, para ela responder essa questão central, né, ou seja, qual o papel das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo, afinal de contas, ela está querendo estudar essa função, ela está querendo entender o que as mulheres faziam e fazem, né? Ela vai usar esses teóricos. E aí ela começa aqui na introdução na página 25 explicando a questão da acumulação primitiva do Marx, né? Como que ela critica alguns pontos, né, algumas perspectivas do conceito de Marx, e ela dá o ponto de vista dela em relação a essas ideias do Marx, né? Principalmente a ideia da acumulação primitiva, né? A acumulação primitiva nada mais é do que o conceito, né, a ideia que o Marx vai criar para contar essa história do capitalismo, né? Como o capitalismo surgiu e como as relações sociais foram estabelecidas para que esse sistema político, econômico e social do capitalismo pudesse ser instaurado, né? Então, o que a Silvia vai contar e o que ela é crítica a perspectiva do Marx, é que o Marx, para a Silvia, né, e ela prova isso aqui em várias formas, o Marx ele esquece de contar a história da acumulação primitiva também pela perspectiva das mulheres, né? Ele conta a história da acumulação primitiva pela perspectiva dos homens trabalhadores, né? Ele não inclui as mulheres. Ele conta, né, parte dessa sociedade, dessa classe, mas ela, então, a Silvia é que vai, enfim, tomar para si e contar essa história da acumulação primitiva pelas mulheres. Ela se diferencia da do Marx por 3 pontos principais. O primeiro, né, tá lá na página 26. 1. O desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho. 2. A construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e em sua subordinação dos homens. E 3. A mecanização do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de produção de novos trabalhadores. Ou seja, esses 3 fenômenos, né, para Silvia vai ser fundamental de crítica em relação ao Marx. Ou seja, o Marx se esqueceu de colocar esses 3 pontos principais na análise dele, e é por isso que a Silvia encontra falhas nessa análise. Outro ponto importante que ela também critica nas teorias do Marx é que o Marx ele tinha, né, de certa forma, uma visão até positiva do que era o capitalismo. Bom, tô sendo cruel, positiva. Vamos lá. O Marx, ele tinha uma perspectiva até encorajadora. Ele entendia que o capitalismo
era cruel e devastador. Porém, ele também entende que é a partir do capitalismo que a sociedade vai se desenvolver para buscar algo melhor, né? E ela é extremamente crítica. Ela entende que isso aí Marx está falho. Outro ponto é que o Marx ele continua nesse processo de análise, dizendo que é a partir, né, só depois dessa opressão e dessa violência que o capitalismo surge, que vem a promoção dessa liberdade, né? E o Marx também acreditava que ao longo dos anos, né, que o capitalismo vai se desenvolvendo, ele entendia, ele pensava que a violência que era, usada para poder organizar o sistema capitalista, ela seria limada, ela não precisaria mais de violência. O que a gente não vê hoje, né? O que a gente sabe que não acontece. E aí a Silvia vai dizer que de uma forma bem irônica, né? Na verdade, bem verdadeira, né? Eu que interpretei como irônica. Mas é que devo acrescentar, né, lá no final da página 27, devo acrescentar que Marx nunca poderia ter suposto que o capitalismo preparava o caminho para a libertação humana se tivesse olhado sua história do ponto de vista das mulheres. Não é mesmo? Se ele tivesse olhado essa perspectiva, né, se tivesse análise do capital sobre o corpo de nós mulheres, ele nunca teria entendido, percebido que essa violência iria acabar, né? Porque essa violência nossa, ela é cíclica. Essa é mais uma análise que ela vai construir, mostrando aqui pra frente, que é a seguinte, que o capitalismo, ele só se sustenta a partir dessa violência, né? E dessa dominação sobre os nossos corpos. E é isso a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Então, ela vai vai se basear nos estudos feministas, né, nas feministas lá dos anos 60 e 70, para poder contar essa apropriação do corpo das mulheres. Porque para ela, né, na verdade, o que ela vai mostrar, né, ela vai fazer uma análise bibliográfica, né, contar vários trabalhos que ela leu, que ela estudou e que foram importantes para ela organizar esse pensamento. E ao longo desses trabalhos, ela vai contar que já se entendia que a exploração do corpo das mulheres e que a caça às bruxas, por exemplo, né, que aconteceu na Europa e depois nas Américas, né, com a colonização, era um ponto importante de estudo nessa fase de transição. Afinal de contas, a caça às bruxas acontece nessa transição, né? Ela acontece ali, o ápice dela entre os séculos XVI e XVII, que é quando o capitalismo está surgindo, né? É quando essa acumulação primitiva está acontecendo. E aí ela vai mostrar aqui no finalzinho da página 29 essa questão central, né? O que instiga ela a pensar tudo isso. Então, a questão histórica mais importante que esse livro aborda é como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas, né, e bruxas ela coloca entre aspas, no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Que existe um consenso, né, acadêmico, um consenso de estudos que mostra que a caça às bruxas, né, que essa matança de mulheres lá no final da Idade Média, ela não coincide, né, ela não é à toa, né, nesse momento. Ela vai acontecer porque existe, né, vai existir um controle dos corpos das mulheres, né, vai se entender, né, os homens naquele momento, né, vão perceber que o aparelho reprodutivo de nós mulheres, né, éramos nós que controlávamos, né, as mulheres nessa sociedade feudal, elas tinham uma participação ativa na sociedade, não só econômica, né, não só na força de trabalho, né, todas trabalhavam juntos com homens em comunidade, tinham papéis separados, diferentes, mas trabalhavam juntos, e tinham uma autonomia sobre o seu corpo, né? Então, esses estudos feministas que ela vai buscar, dessas feministas dos anos 60, 70, e que ela mostra aqui esse apanhado, vão ser importantes para justificar, né, essa apropriação do corpo da mulher. E aí ela fala assim, existe um acordo generalizado, isso lá na página 30, existe um acordo generalizado sobre o fato de que a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua função reprodutiva
e serviu para preparar o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Ela vai continuar aqui. No entanto, as circunstâncias históricas específicas em que a perseguição de bruxas se desenvolveu e as razões pelas quais o surgimento do capitalismo exigiu um ataque genocida contra as mulheres ainda não foram investigadas. Essa é a tarefa empreendida em Caliban e a Bruxa. Então, ela vai usar, né, mais uma vez, esses estudos das feministas, né, esse consenso que já existia de que a caça às bruxas ela foi um meio em que os homens daquela época encontraram para controlar as mulheres e principalmente controlar a reprodução dessas mulheres. Afinal de contas, vamos lembrar, a sociedade capitalista, ela é formada, ela precisa de mão de obra, né? Ela precisa de mais trabalhadores, né? É essa a grande mudança de sociedade, de mentalidade que vai acontecer, né? Na sociedade feudal, os trabalhadores eram servis, né? Não existia dinheiro, não existia esse lucro da produção. Com o surgimento da sociedade capitalista, esse trabalhador servil ele passa a ser um trabalhador assalariado. Então precisa ter gente para produzir, para fazer trabalho, né? Para produzir mais e mais e enriquecer o dono dessa produção. Então, o que ela está contando aqui, né, quando ela faz essa análise dessas outras feministas, é que elas já entendiam que a matança e o controle dos corpos dessas mulheres era importante para poder controlar essa reprodução, né, para se produzir e reproduzir mais gente para servir a esse sistema capitalista. Isso também vai ficando mais claro ao longo dos estudos que a gente vai fazer, ao longo da leitura que a gente vai fazer do livro, né? E aí ela está dizendo que o que falta, né, a partir desse consenso é entender realmente, né, olhar as fontes históricas para poder entender realmente por que essas mulheres foram mortas. E é isso que ela vai se aprofundar aqui ao longo do Caliban. E aí, por que ela vai contar que a história das mulheres é a história das classes, né? Quando ela fala classe, ela está necessariamente embutida em contexto marxista, né? Então, aqui, ó, no início da página 31, ela fala que ela quer também, né, permitir transcender, né, a dicotomia gênero e classe, né? Quando ela usa o termo gênero a gente logo associa a estudos mais antropológicos, sociológicos, né? Estudos que estão em torno desse fenômeno que envolve as sexualidades, né? E quando a gente ouve classe, a gente logo associa os estudos marxistas, né? Porque classe é o termo que Marx vai criar, né, e vai usar, na verdade, para definir o grupo dessa sociedade explorada pelo capital, né? Então, classe. Então, toda vez que a gente lê classe num texto, que a gente vai ler classe aqui, né, no Caliban, a gente está entendendo que ela está reforçando esse posicionamento marxista dela, ok? E aí, quando ela explica, então, aqui, ó, ao longo da página 31, que a história das mulheres é a história das classes, ela está querendo abrir um diálogo, né, para algumas feministas, né, que tentam desassociar essa ideia, né, que tentam levar o discurso do gênero só para a cultura, né? Como assim, Clarissa, só para a cultura? Assim, no âmbito da cultura, no âmbito cultural, né, existe uma corrente que entende que no âmbito da cultura o sexo ele é estabelecido, né? É a partir da cultura, a partir do convívio em sociedade que as identidades de sexo são estabelecidas. E aí o que os teóricos marxistas, e no caso a Silvia aqui está querendo mostrar? Que não é só a cultura que vai determinar esse sexo, né? Que vai determinar essas diferenças sexuais. O que ela vai colocar aqui é que são as classes, que é esse conceito de classe que vai fazer essas diferenças. E que é por isso que, na verdade, é tudo junto. Tudo é classe, certo? Então, se a história das mulheres ela está inserida nesse conceito de divisão sexual de trabalho... Opa, Clarissa, como assim divisão sexual do trabalho? Esse é um termo também que a gente vai ler bastante aqui durante esse livro, né? Então, se a história das mulheres ela está inserida nessa lógica de divisão sexual de trabalho, ou seja,
se o capitalismo, né, ele está surgindo, ele está fundando as suas bases a partir dessa divisão dos sexos, ou seja, mulheres têm um papel na sociedade, têm um trabalho específico, que é normalmente, né, o trabalho do lar, o cuidado, o trabalho doméstico. Elas são retiradas dessa esfera pública para ser destinadas a trabalhar no lar ou trabalhar no ambiente doméstico, ou seja, elas são destinadas ao trabalho reprodutivo. Os homens, por outro lado, eles são colocados, né, nessa nova lógica capitalista para trabalhar no espaço público, no espaço das fábricas, né, no espaço laboral, e é esse homem que vai ganhar o salário, é ele que vai ganhar o dinheiro da sua força de trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho é essa divisão dos sexos e a divisão dos sexos nas formas de trabalho, né, nas funções de trabalho nessa lógica capitalista. Então, a Silva está tentando explicar que se a gente vive hoje, né, num mundo em que a gente ainda vive sobre essa divisão sexual do trabalho, então a gente precisa entender que a história das mulheres, né, e esse conceito de gênero, na verdade, é uma história das classes, né? Tudo envolve essa história das classes trabalhadoras. Então é por isso que a gente precisa se imergir, né, nesse conceito de mulher, e a gente precisa ler para poder entender as bases dessa opressão que vivemos. Então é dessa ideia da divisão sexual do trabalho, né, e desses papéis e funções das mulheres que passam a ser destinadas ao lar, né, esse ambiente doméstico, que as questões do corpo, né, e da dominação do corpo da mulher vão ser muito caras para as pesquisadoras feministas. E o que intriga a Silvia, né, e o que ela vai ser muito crítica aqui, é que essas teorias do corpo, né, e essas teorias de dominação sobre o corpo, principalmente das mulheres, ela hoje em dia, né, no ambiente acadêmico, de estudos em geral, elas são pesquisadas basicamente pelo Michel Foucault. Na verdade, quando a gente usa, né, vai usar qualquer referência para falar sobre o corpo, a gente usa o Foucault, né? O Foucault, ele é um filósofo pós-estruturalista, né? Esse é um outro conceito de pensamento diferente dos marxistas. Ele é francês, né? Ele está escrevendo os trabalhos dele ali entre os anos 60 e 70 também. E olha que curioso, né? Eu falei que as feministas que a Silvia está estudando, elas eram feministas que estavam pesquisando lá dos anos 60 e 70 também. Mas o pesquisador que fica mais famoso para falar sobre as questões do corpo, né, e principalmente a apropriação do corpo das mulheres também, é o Michel Foucault. Mas o que será, né? A Silvia, quando ela faz uma crítica ao Foucault, ela faz uma crítica embasada na forma como Foucault explica essa apropriação do corpo, né? Ela é crítica em relação à ideia que o Foucault ele não especifica as diferenças de gênero entre homem e mulher. Ele trata o corpo como uma entidade única, né? Então, para ela isso é muito problemático, porque é nessa diferença de sexo que a gente vê a materialização do capitalismo, né? A solidificação do capitalismo a partir desse conceito do que é mulher e do que é homem. Ela também vê alguns outros problemas em relação ao discurso do Foucault. Uma grande crítica que ela faz é esse posicionamento dele ser um homem, né, apesar de ser homossexual, mas dele ter sido esse homem que ganha essa voz para falar da apropriação do corpo das mulheres. Então isso é uma luta política dela aqui, né? Aqui fica muito claro que ela está se posicionando politicamente para resgatar esses estudos sobre o corpo de nós mulheres para nós mulheres. Afinal de contas, ela já falou que um monte de feministas, né, um monte de estudiosas que estão falando sobre o estudo do corpo da mulher, mas que são esquecidas, né? São ignoradas. E toda vez, hoje em dia, que a gente vai estudar sobre aprisionamento, né, sobre prisão de corpo, sobre repressão, a gente vai para Foucault, né? E aí ela vai continuar esses estudos do corpo. E a explicação do porquê os estudos do corpo, né, é importante para entender essa fundação do capitalismo. E aí tem uma passagem, né, ela vai terminando essa introdução, mostrando essa importância, e ela faz uma associação muito bacana para explicar essa lógica capitalista.
Que é assim, lá no final da página, no meio da página 34, ela fala assim: nessa linha, Caliban e a Bruxa mostra que na sociedade capitalista o corpo é, para as mulheres, o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados. Ou seja, né, o principal terreno de sua exploração e resistência. Na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelo homem, forçado a funcionar como um meio para a reprodução e acumulação de trabalho. Nesse sentido, é bem merecido a importância que adquiriu o corpo em todos os seus aspectos: maternidade, parto, sexualidade. Tanto dentro da teoria feminista quanto na história das mulheres, Caliban e a Bruxa também corrobora o saber feminista que se nega a identificar o corpo com a esfera do privado. E nessa linha fala de uma política do corpo. Além disso, explica como para as mulheres o corpo pode ser tanto uma fonte de identidade quanto uma prisão. E por que ele tem tanta importância para os feministas, ao mesmo tempo que é problemática a sua valorização. Eu acho que essa passagem é bem bacana porque ela já está no finalzinho dessa introdução. E essa analogia que ela faz do corpo, né? O que é o corpo para a mulher e o que é o corpo para o homem nessa lógica capitalista, é muito bacana para a gente poder chegar a essa interpretação, né? De que o corpo é uma esfera de poder e disputa na lógica capitalista. E para a mulher, né, ela é duplicada, né? Porque os corpos que reproduzem vidas, né, que reproduzem mais trabalhadores, é o corpo da mulher, né? Somos nós que geramos novas vidas que vão servir a esse sistema capitalista. Então, Silvia vai terminar essa introdução fazendo um chamado, né, chamando uma atenção para como a lógica capitalista ela gira em torno do racismo, da violência, né, da brutalidade. Então, é por isso que para ela e para a gente que está estudando e lendo sobre isso, é impossível a gente pensar uma sociedade capitalista que não seja racista, né? Que não explore essas apropriações sobre o corpo, né? E eu queria chamar a atenção para mais uma coisinha desse livro, né? Pra gente, antes de a gente terminar esse vídeo introdutório, que são as notas de rodapé do livro, né? Não sei se vocês já repararam, provavelmente, né? Agora aqui na introdução a gente já passou por algumas notas de rodapé. Essa nota aqui da página 32 eu acho belíssima, né? Que ela relembra um pouco sobre a Virginia Woolf, né? No livro Um Teto Todo Seu. E fala também dessa questão da liberdade, da apropriação do corpo, acho que é belíssimo. Então, são notas de rodapé grandes, mas que merecem ser lidas, né? Não ignorem essas notas. Ela dá dicas o tempo inteiro nessas notas de rodapé, dicas de pesquisas que podem ser feitas e que ainda não foram feitas, mais informações sobre coisas que ainda precisam ser investigadas, ou coisas que já foram pesquisadas e que a gente não sabe, não lembra. Enfim, Silvia vai dar muitas dicas boas ao longo dessas notas de rodapé, então aconselho, não pulem essas notas, leem, algumas a gente vai ler juntos também. E acho que é isso. Próximo vídeo a gente já começa o primeiro capítulo, finalmente, para poder seguir essa leitura, né? Nesse primeiro capítulo a gente vai estudar um pouquinho sobre essa sociedade feudal, né? Como que essa sociedade se organizava e como que ela começou a ruir, né? A partir do surgimento desse capitalismo, né? A gente vai ver que, na verdade, a população, né, que vivia nessa lógica feudal, ela está se revoltando, ela está se rebelando e ela não quer esse tal de capitalismo chegando, né? Então, na verdade, para Silvia Federici, o capitalismo ela vai ser uma resposta a essas rebeliões dessa população pobre feudal que vivia nessa Europa ocidental. Ok? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Espero que tenha sido um momento bacana para todos. Anotem as dúvidas, o que ficou enrolado, o que pode melhorar, né? Acho que sempre é bacana a gente ter esse feedback. E espero que vocês sigam firmes e fortes nessa leitura, nesse entendimento. E boa
quarentena e pandemia para todos vocês, né? Vamos botar aí esses neurônios para funcionar e seguimos juntas, juntos, todos juntas também. Tá bom? Obrigada. Até a próxima.